Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à quarta aula do nosso curso de visualização gráfica em R com o ggplot 2. Meu nome é Pedro Henrique e eu estou dando este curso para vocês, para auxiliá-los neste aprendizado a respeito de visualização gráfica, beleza? Bom, nas últimas aulas, portanto, apenas recapitulando, nós demos uma pequena introdução falando como se produzir gráficos, né, com ggplot 2, então fizemos ali os nossos primeiros gráficos nesta aula. Na segunda aula, apresentei para vocês o pacote dplyr, que ajuda a gente a trabalhar com transformações nos dados, que auxiliam muito na hora da gente fazer os gráficos com ggplot 2. Na aula 3, nós trabalhamos com relatórios em R Markdown, então apresentei também uma forma que nós podemos disponibilizar os nossos gráficos construídos, né, do que simplesmente ficar salvando arquivos em PNG, e aí depois ficar cheio de gráfico solto e ter que juntar isso em um Word da vida ou alguma coisa desse tipo. Então eu mostrei para vocês como está utilizando o R Markdown, que é uma ferramenta muito interessante para a geração de relatórios, tá? E aí chegamos finalmente à nossa aula 4, onde eu gostaria de trazer de fato uma aplicação com vocês, trazendo resolução de um problema, tá? Na minha opinião, a aula de hoje ficou muito legal. Eu realmente assim fiquei surpreso com este material que acabou sendo desenvolvido para esta aula. E assim, eu gostaria de estar passando com vocês. Já deixo logo de cara que haverão questões a serem exploradas aqui nesta aula que fogem do escopo deste trabalho, como por exemplo, nós faremos a aplicação aqui, o ajuste de um modelo de regressão, tá? Vocês não têm a obrigação de saberem a respeito disso, mas aonde for necessário eu vou explicar o conceito. Mas fica bem claro para vocês, é isso que eu gostaria de deixar claro, e para mim este é o maior foco deste curso, é que fazer um gráfico ele é a coisa mais simples do mundo. É só você jogar no Google e que você vai achar diversos e diversos exemplos de gráficos, todos eles muito bonitos, bem organizados. E a questão não é essa, portanto, mas sim como fazer gráficos que tenham realmente uma interpretação plausível, né? Algo que a gente realmente consiga passar uma informação para o nosso cliente simplesmente olhando para o gráfico, beleza? Então, até mesmo para nós que estamos analisando um banco de dados, termos noção, ciência daquilo que está presente no banco de dados, conseguir perceber relações entre as variáveis que simplesmente olhando para uma tabela de dados não é possível de se perceber, ok? Então, este é o principal objetivo e é nisso que eu gostaria de trabalhar. Eu gostaria de voltar nesta aula de hoje com aquele nosso banco de dados dos jogadores do FIFA 19. E aí, deixa eu já salvar de uma vez aqui esse script, vai se chamar aula 4. Possivelmente nós não conseguiremos terminar tudo hoje nesta aula, então pode ser que fique hoje uma parte, principalmente a parte mais de execução dos comandos para hoje, para finalmente na próxima aula nós trabalharmos com aquela parte dos relatórios e terminar todo o nosso projeto. E aí a gente vai ter realmente feito a construção de algo significativo, né? Uma análise completa ao longo deste curso, ok? Então aqui vamos tentar organizar para que tudo dê certo. Antes de mais nada, portanto, então a gente faz o que? Importa o pacote Tidyverse. Depois, aqui no meu já estava carregado, por isso que ele não apareceu nada, mas para vocês vai aparecer. A gente fez a importação do nosso arquivo. Eu estou copiando isso aqui da aula 3, tá? Por isso que não estou escrevendo, porque já estava aqui mesmo, então estou só mesmo copiando e explicando para vocês. E aí a gente fez algumas coisinhas, né? Primeira coisa, eu tinha feito um tratamento, porque nós tínhamos problemas, lembra que nós fizemos problema de codificação, e aí fizemos toda uma filtragem aqui, tratamos algumas variáveis para ficar no formato que seja possível realmente de analisar, então foi o que nós fizemos. Opa, teve algum problema? Faltou a função que a gente criou para fazer a conversão, então deixa eu colocar a nossa função aqui atrás. Ok, tá a função aqui, então agora nós conseguimos fazer essa organização, tá ok, nosso banco de dados está legal, tudo certinho, ok? E aí depois eu tinha deixado para vocês aqui alguns grupos para estarem analisando, mas eu vou deixar essa parte
simplesmente para a aula 3. Vamos focar direto no que nós iremos analisar nesta aula. Ok? Então eu vou escrever aqui, ó, parte 1 deste trabalho foi justamente tratamento dos dados. Então a gente fez uma parte mais de ter que arrumar mesmo as variáveis, porque da forma como elas estavam, a gente não ia conseguir analisar, né? Então, fiz esse tratamento dos dados. Na parte 2 desse trabalho, então vou botar aqui a parte 2 do trabalho, nós vamos fazer a análise dos dados, beleza? Então, eu gostaria primeiramente de fazer aqui, separar esses carinhas assim, tá? Deixa eu puxar aqui um pouquinho, ok? Porque aí eu consigo separar sessões aqui no nosso script. Tá lá, parte 2, análise dos dados. Beleza. Então, vamos começar, né? Qual que é o nosso objetivo aqui? Qual foi o objetivo que eu tracei? Bom, relembrando um pouquinho, esse banco de dados, ele possui todos os jogadores do FIFA 19, tá? E aí tem os valores desse jogador lá dentro do jogo, tem também qual é a sua proficiência, né? Que seria esse overall aí. Tem variáveis como peso, altura, tem diversas variáveis a respeito das características daquele jogador dentro do jogo, tá? Eu sei que o FIFA ele busca tentar imitar a realidade, né? Não consegue 100%, mas ele busca ter essa relação de verossimilhança aí com a realidade dos jogadores, tá? Então, assim, eu gostaria de meio que fazer uma suposição, né? Uma simulação, digamos assim. Supondo que realmente o FIFA, os jogadores que estão presentes no FIFA, eles representam realmente os jogadores da vida real, então nós estamos tratando aqui de um problema real, tá? E aí aqui o que me surgiu como motivação, eu não sei se vocês já assistiram o filme Moneyball, que é um filme com o Brad Pitt, eu até gostaria de colocar aqui com vocês, ó, para vocês darem uma olhada. Moneyball é um filme muito legal, um filme da estatística, lá, O Homem que Mudou o Jogo é a tradução desse filme, do nome do filme. E aí, o que acontece no filme nada mais é do que o Brad Pitt ele era um técnico de beisebol, de um time de beisebol. A história é baseada em fatos reais, tá? Então ele era técnico e aí eles decidiram contratar um estatístico para fazer a análise dos jogos, né, dos jogadores e tal. E era uma época em que o computador estava ali, né, começando a surgir, se eu não me engano, é década de 70 ou 80, uma coisa assim, tá? Não tenho certeza. E aí no filme o que acontece é justamente isso, o estatístico faz a construção de um time com base na estatística, tá? E aí isso que é muito interessante. Não vou contar spoilers sobre o que acontece. Fica aí essa dica para vocês verem o poder da estatística, tá? Nos esportes. Foi isso que revolucionou o esporte nos Estados Unidos, em todos os sentidos, tá? Então, realmente, assim, foi algo marcante que fica aí essa dica de filme para vocês, é muito bom mesmo, tá? Mas a ideia é essa. Então, o nosso objetivo para este trabalho é encontrar, escrevi errado, encontrar jogadores bons e baratos, né? É o famoso bom e barato. Gostaria de encontrar jogadores aí que tem uma proficiência boa, então uma proficiência alta, tá? E o valor de mercado desses jogadores sejam baixos. Então esse é o nosso objetivo. Será que a gente consegue encontrar jogador nessas características? Será que tem como a gente pagar barato por um jogador e realmente esse jogador ser bom? Então ele está desvalorizado, né? Seria o termo mais correto para ele. Então a gente poderia fazer aqui, ó, antes de mais nada, vamos ver a carinha do nosso jogador. Antes não vou usar Red não, vou usar View, porque aí o View a gente consegue ver aqui o nosso banco de dados. Está lá, ó, tem as nossas informações dos nossos jogadores, né? Então a gente tem a foto, eu acho que não funciona essa foto. Eu até fiquei verde depois se eu consigo arrumar, porque eu entrei no site do banco de dados aqui no Kaggle, olha. E aí ele fala de onde foi tirado, né? Desse site aqui, ó. Sou FIFA. E aí aqui tem as fotinhas dos jogadores, então eu até olhei depois a imagem para ver o link, porque é daqui que ele puxa a imagem, né? Então é alguma coisa bem parecida, só que eles mudaram a formatação final aqui. Então é isso que eu teria que dar uma olhada direitinho, tá? Talvez para a próxima aula eu consiga
fazer essa correção para vocês do banco de dados original que a gente tem. Mas por enquanto fica assim. Aí tem a nacionalidade, a da bandeira, né? A foto da bandeira. Aí tem aqui ó, a proficiência desse jogador, o potencial que ele tem para alcançar, o seu clube, o logo do clube. Aí tem valor, salário. Aí tem umas variáveis special aqui, qual é o pé preferido, então também tem essa questão. Até aqui, ó, então a sua taxa de exercício, né? Tá aqui a classificação do seu pé fraco, né? Já que não é o seu pé preferido, habilidade de movimento, enfim, tem umas diversas coisas aqui, inclusive a posição que ele joga, tá? Então tem muita coisa aqui, a gente não vai estar utilizando todas, mas vamos estar utilizando algumas. E aí qual que é a ideia, portanto? Se a gente já vimos como é que é esse cara, e a gente está querendo falar em jogador bom e barato, então no caso a gente quer analisar a relação entre proficiência e valor, né? Então a gente vai pegar o nosso dados, vai fazer um ggplot, ok? AES, X recebe overall e Y recebe value, ok? Agora a gente vai botar aqui um geom point, né? Já que é uma relação entre duas variáveis numéricas, um geom point é uma boa saída para gente. Se a gente simplesmente executar esse comandinho, bem simples, ele vai fazer um gráfico aqui para gente. Tá lá, então a gente viu que tem uma relação. Olha, deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. Existe o que nós chamamos de uma relação não linear entre essas variáveis. Pode ver que é um crescimento exponencial aqui, ó, entre a proficiência e o valor desse jogador. Há um crescimento exponencial, ok? Então, isso daqui é uma possível relação que talvez se traçarmos com o modelo de regressão, o modelo ele não seria muito bom se ele não considerasse essa relação. Então, poderia trabalhar com modelos não lineares. Mas existe um truque, tá? Porque geralmente quando nós estamos falando em renda, assim, a galera da economia tem mais noção disso. Geralmente nós não trabalhamos com o valor da renda normal mesmo, como sendo o valor bruto da renda. Então, o que geralmente nós fazemos é utilizar uma transformação nesta variável. E aí era isso que eu gostaria de mostrar aqui para vocês. Pegar a variável data e ao invés de utilizar value, a gente vai usar log de value. Então ele vai fazer utilizar uma transformação logarítmica. E aí se a gente aplicar agora, o nosso gráfico vai passar agora a ter uma relação linear, tá vendo? Então deixa eu me abrir aqui o zoom de novo. Deixar ele aberto porque ter que abrir toda hora é ruim. Deixa ele aqui carregadinho para vocês enxergarem, tá vendo? Agora nós temos uma relação linear entre as duas variáveis. Agora é log de value e overall. Então já tem essa descrição para a gente aqui, ó. Então se a gente for traçar um modelo de regressão, a ideia é achar uma reta que vai minimizar a relação entre essas variáveis, tá? Então a gente vai tentar fazer é justamente encontrar isso. Podemos ver logo de cara que tem uns valores aqui embaixo. O que acontece? Se o valor da renda era zero, então o que vai acontecer quando a gente passa a transformação log é que ele vai para menos infinito, tá? É uma relação da transformação log. Então nós precisamos retirar essas observações aqui, porque elas não vão nos auxiliar na estimação dos nossos parâmetros, seja lá o que a gente for querer fazer no futuro, tá? Então, opa, quase fechei. Então, o que a gente vai estar fazendo é filtrar esses valores justamente dessa forma como nós esperamos que seja. Então, eu vou chamar uma variável auxiliar, tá? Já que eu quero trabalhar com um banco de dados inteiro filtrado, para não ter que ficar filtrando toda hora que eu quiser usar o Python, então eu já vou criar uma variável auxiliar, que é log value data, vai receber o data com um mutate. Então, a primeira coisa que eu quero criar é um mutate, que é quem? O log value, é o nome dessa variável. Então, eu estou criando uma variável nova no banco de dados que chama log value, que recebe o log de value, tá vendo? Então, essa aqui é a ideia. E aí, eu vou fazer um filtro agora. Eu quero as is.infinity. Tem uma função aqui no R que chama, ele vai verificar se a variável log underline value, se ela é infinita, ou seja, ela não é finita, tá? Então é isso que ele faria. Só que eu não quero as variáveis que sejam infinitas, eu quero as variáveis que sejam finitas, os seus valores que sejam finitos. Então eu boto essa exclamação antes e aí ele vai fazer a negação
dessa proposição aqui, dessa condicional, tá? Então aqui a gente vai pegar todos os valores finitos, né? Tirando aqueles casos lá onde a gente tinha problema ali com ele ir para menos infinito, né? O valor do logaritmo, o logaritmo do valor. Então a gente roda esses carinhas, agora não vai ter mais esse problema, ok? E aí agora finalmente a gente poderia estar trabalhando, antes da gente passar um pouco para frente, gostaria de estar trabalhando aquelas técnicas que nós vimos para melhorar esses gráficos, corretamente? Correto? Então, aqui, ó, se nós formos analisar, o que a gente já aprendeu? Bom, vamos pensar aqui nas coisinhas bonitinhas. Eu vou adicionar um thin minimal, tá? Tem outros, tá? Eu que gosto do thin minimal, para mim ele é o mais bonitinho que tem. Aí a gente tem aqui um labs agora. Então a gente vai botar X, recebe quem? Proficiência geral. O nosso Y vai receber valor de mercado, né? Tá. E aí, além disso, a gente precisa de um título, né? Então vou botar aqui, ó. GG Title. Análise do valor de mercado dos jogadores. Dos jogadores. Análise do valor de mercado dos jogadores pela sua proficiência geral. Eu botei geral, tá? Porque tem aquelas proficiências específicas. Também daria para fazer uma análise com elas, tá? Mas isso aqui é só mesmo a entrada do tanto de coisa que tem como fazer nessa análise futebolística, tá? Bom, aqui a gente já teria algumas coisinhas interessantes. Só que uma coisa que me veio na cabeça, nós temos uma variável chamada idade, né? E aí, olha só que interessante. Bom, vamos primeiro rodar esse comando. Olha só que coisa interessante, ó. Aqui ele já vai aparecer o gráfico pra gente, ok? Se a gente olhar aqui, ó, a gente vai ver que existem alguns pontos, alguns jogadores, cada ponto é um jogador, correto? Que eles possuem uma proficiência muito alta, mas um valor de mercado baixo, tá? Então, olha só, esses caras começam a sair muito da curva. Por exemplo, este cara aqui, ó, eu não sei quem é, mas ele tem uma proficiência próximo de 90 já, então, em termos de FIFA, que vai de 0 a 100, né, uma proficiência próxima de 90, ela é bem alta, consideravelmente alta, por um preço de mercado muito baixo. Então, se a gente for comparar com a outra galera aqui, ó, eles têm uma proficiência abaixo de 80 no geral, e ele tá lá perto dos seus 90, né? A pergunta que fica aí é justamente por que isso está acontecendo, né? Não é esperado que jogadores muito bons tivessem preços tão baratos assim, né? E aí, logicamente, assim, eu percebi que existe um terceiro fator nessa história toda, que é justamente a idade dessa pessoa. O jogador, ele pode ser muito bom, né? Mas ele vai ficando mais velho, ele vai perdendo ali o seu valor econômico, né? Então, ele vai ficando mais barato, tá? Então, porque tem vários fatores que vão influenciar, não somente a proficiência dele, mas a taxa de lesão que ele tem. Então, às vezes começa a ficar mais caro ali para o time, né? Então, o preço dele acaba caindo mesmo, tá? Então, uma coisa que nós poderíamos adicionar a este gráfico é uma cor. Lembra que eu disse que poderíamos trabalhar com mais dimensões e geralmente a gente usa cor para isso, para adicionar uma outra dinâmica nos nossos dados? Então, a gente está analisando o valor de mercado por proficiência, tá? Mas a gente quer adicionar a cor, então a gente coloca ela aqui. Aqui o X e o Y já está ok, então eu vou botar dentro de GOnPoint, vou botar um AES, vou colocar aqui ó, color igual a age, que é aquela variável que está no nosso banco de dados. Se a gente fizer isso, já vai adicionar, só que eu já vou fazer de uma vez aqui, ó, eu vou colocar na legenda, eu já vou colocar o título dela, tá? Então, a gente adicionou era o que? Era uma color, correto? Então aqui eu vou chamar color também, vou mudar o valor de color. Color vai receber quem? Idade. Tá? E aí, beleza, já tá ok. Se a gente rodar agora, este nosso comando. Tá lá, já fizemos, agora ele tá pintadinho, né? Na minha opinião, bem mais bonitinho já também. E aí parece que realmente parece ter uma relação, ó. Tá vendo que os mais escuros
segundo gráfico da idade aqui, são os mais jovens, né? Então, os mais jovens estão puxando a curva aqui em cima. Enquanto que os mais velhos, conforme parece que é até gradativo mesmo, olha, vai caindo, vai clareando conforme vai passando, ó. Então, realmente, assim, essa galera que tá caindo aqui tá bem mais abaixo, a cor deles é bem mais clara, olha. Então, realmente, esses jogadores possuem ali, digamos assim, idade mais avançada, por isso o preço de mercado cai. Então, tá, já conseguimos trazer uma explicação muito relevante, tá? Eu não gosto de colocar assim a legenda, eu acho que a gente perde muitas das vezes gráfico desta forma assim, tá? Então, com a legenda do lado, eu gosto de colocar lá embaixo. Então, é até bom para vocês aprenderem uma técnica nova, que é justamente adicionar aqui, ó, eu vou adicionar aqui embaixo mesmo, uma variável chamada theme. Theme é para adicionar. E aí eu vou botar aqui, ó, Legend Position. Tem várias coisas que a gente pode estar mudando, tá? São configurações. Então, Legend Position, eu vou adicionar aqui um texto, chama Bottom. Ok. Pronto, agora o que ele vai fazer é jogar para baixo o nosso gráfico ali, deixando com que a legenda do gráfico tenha todo o seu espaço. E aqui a legenda fica embaixo, tá? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu particularmente gosto. Eu acho que a gente ganha espaço aqui na direita. Geralmente é onde a gente tem maior interesse em analisar as variáveis. Então, para mim, faz bastante sentido deixar dessa forma. Mas não tem problema, você pode colocar onde você quiser. Em cima, do lado, onde realmente você achar melhor, tá? Tem como personalizar tudo isso. Basta olhar na internet aí que tem sempre alguém que já fez alguma coisa mirabolante com essas legendas aí, tá? Mas enfim, tá aí. Conseguimos fazer então o nosso primeiro gráfico, né? Como os gráficos são bem parecidos, olha, muita coisa a gente pode jogar, ó. Só vai mudar, na verdade, de um gráfico para o outro, quem muda é o valor y, né? Então todo o resto é exatamente igual do que no gráfico anterior. A gente só vai ter que mudar, geralmente, o título, né? Então tá aqui. Então tá aqui, ó, Color Age, proficiência geral, aqui é log, então aqui vamos mudar a legenda, vai passar a ser log do valor de mercado, e aqui vai ser análise do log do valor de mercado, tá? Então é a única coisa que vai fazer mudar. Na hora que a gente for analisar o gráfico, ele vai fazer já o gráfico pra gente, considerando essa relação, e aí fica acho que até mais claro ainda de ver, olha só como é que vai caindo aqui a cor, vai ficando mais claro, então quer dizer que a idade influencia fortemente no logaritmo do valor de mercado, conforme a gente já estava esperando, tá? Então isso é algo que a gente tem que levar em consideração. Bom, beleza, o que mais que a gente pode fazer então? Existem várias outras coisas, se a gente fosse fazer realmente uma análise final assim para entregar num relatório, a gente teria que mostrar cada variável que a gente vai estar utilizando, inclusive idade, por exemplo. Não fiz histograma de idade, mas poderia estar fazendo, tá? E vocês já sabem como faz um histograma de idade. E qualquer outra variável também, seria importante mostrar como essa variável se comporta e aí investigar possíveis relações entre elas, conforme a gente fez aqui. E aí, beleza, depois de ter feito essa transformação aqui nos dados, tirando esses valores infinitos aqui do nosso gráfico, uma possível análise que me chamou a atenção seria o seguinte: se a gente for olhar para esse gráfico aqui, a gente quer traçar, a gente quer encontrar jogador bom e barato, né? Então a gente já viu que existe uma relação linear entre essas duas variáveis aqui. Parece que cresce de acordo com uma reta mesmo, né? Então, se a gente utilizasse um modelo que fosse uma retinha, que traçasse aqui no meio aqui, ó, e fizesse um ajuste aos nossos dados, então esse modelo ele seria um bom modelo, né? A gente espera que ele realmente consiga captar os nossos dados aqui, a relação que existe entre os dados, tá? E aí, bom, o que a gente poderia fazer então? Vamos traçar uma reta de regressão entre essas duas variáveis, né? Já que é uma possível abordagem. Então a gente vai chamar o que? Vou chamar ele de fit, é um objeto. Então eu vou passar aqui, ó, log value data. E aí eu vou chamar a função GLM, tá? Se você não sabe o que é uma função GLM, ele é um modelo linear generalizado. Ele tem como fazer diversos ajustes de modelos de regressão, tá? Se você não está acostumado com isso também, não tem problema, tá? Isso daqui é apenas para dar um contexto ao nosso problema, a resolução do nosso problema, para mostrar que a gente usa diversas técnicas, inclusive técnicas que são avançadas,
para estar realmente depois utilizando a visualização gráfica para trazer significado a tudo aquilo que a gente analisou. E eu trouxe o GLM justamente para isso, porque muitas das vezes a gente não enxerga o que está sendo passado ali com essa função GLM, tá? O modelo, muitas das vezes, ele fica solto. Então, é interessante assim, essa abordagem gráfica para modelos de regressão. Então, vou chamar a função GLM. Aqui no R poderia chamar a função LM também, tá? Às vezes está acostumado. Mas a GLM ela é mais completa, ela é mais geral, tá? E aí, no caso, o que eu vou fazer? Eu quero explorar a minha variável logValue. Por quem? Não se preocupe se você não entendeu isso daqui, tá? Entenda que eu estou fazendo uma regressão aqui. Eu vou traçar uma reta entre essas duas variáveis aqui. Então, é isso que eu gostaria de fazer. Então, logValue é a nossa variável do eixo y pela variável do eixo x, que seria proficiência, que se chama overall no banco de dados. Ok? E aí, no caso agora, data, eu vou passar um ponto. Por que é esse ponto? Porque lembra, o ponto, eu até cheguei a falar na última aula, ele representa o resultado das últimas operações do pipe. Então, esse log value data é justamente o valor de ponto, nesse caso. Se tivesse mais operações, seria o conjunto das operações. Tipo assim, seria o conjunto das operações. Então, ponto representa até onde veio o último pipe. Então, aí a gente usa o ponto. E aí, beleza. Agora, eu vou passar um family igual a Gaussian. Então, eu vou fazer um ajuste de um modelo gaussiano, também conhecido como modelo normal, tá? Um ajuste normal, um LM, qualquer que a gente está acostumado a trabalhar já. Aí fiz aqui o ajuste do modelo. Para a gente visualizar esse modelo, a gente usa a função summary. E eu vou passar aqui fit. Tá lá, então ele mostra os coeficientes do nosso modelo, dos parâmetros que a gente estimou. Ficou meio ruim de ver, né? Deixa eu ver aqui agora se melhorou. Melhorou, agora dá para ver as variáveis, é significante, esses 3 asteriscos que mostra que ela é significante, a um nível de 5%, até mesmo ao nível de 1% ela é significante, tá? Então fez aqui o ajuste do nosso modelo, o modelo tá ok, ele tá funcionando, não fizemos uma análise diagnóstica, seria necessário, mas por enquanto dá para o gasto, entendeu? Dá para os critérios da nossa aula. E aí, o que eu gostaria de fazer? Bom, se eu tenho um modelo ajustado, eu gostaria de... O que a gente faz com o modelo? Então, como eu disse, traça a reta. Então, essa reta que a gente está traçando aqui é justamente quais são os valores que foram preditos pelo nosso modelo. Pode parecer esquisito, né? Mas é como se eu dissesse, é o que eu acho que deveria ser, se o mesmo modelo fosse verdadeiro. Então, essa que é a ideia do predict, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, depois vai ficar mais claro por enquanto, na hora que a gente visualizar. Mas eu vou fazer um log value fit data, um objeto que eu estou chamando. Então, é um banco de dados log value data com as propriedades do modelo que eu ajustei. Então, eu vou pegar esse cara, ele vai receber o nosso log value data. E aí eu vou passar um mutate aqui. E aí eu vou falar o seguinte, a parte predita, então predict fit vai receber quem? O predict é uma função, chama predict fit. Então ele vai pegar justamente qual é o valor ajustado para cada observação de acordo com o meu modelo. Olha lá. Se eu simplesmente rodar esse cara, ele vai falar para cada observação quanto ele acha que vale, tá? Então, o log do valor de mercado se o modelo fosse verdadeiro. Então, esse é o nosso objeto. E aí depois eu vou chamar de novo agora mutate e vou calcular qual é o resíduo. O que é o resíduo? Nada mais é do que o valor verdadeiro, então é log value, que é o valor da variável realmente, e aí eu retiro qual é o valor ajustado. Então, digamos assim, esse aqui é o quanto o meu modelo errou, tá? Então essa que é a ideia de achar o resíduo. O valor verdadeiro era o que estava em log value, e aí eu falei que o valor que eu estimei seria esse valor predict fit aqui. E aí, no caso, tem uma diferença entre o valor real e o valor ajustado. E essa diferença a gente chama de resíduo. Então, é justamente o resíduo que nós estamos adotando aqui. E aí, se eu rodar aqui, ó, ok, rodou. E aí eu poderia fazer um gráfico aqui agora, analisando. Ó, só para vocês terem uma noção, deixa eu copiar esse log fit data aqui. Vou pegar o resíduo. Olha o resíduo. Então,
esse aqui é o valor. Então, eu errei ó, em 0,28 para essa variável 995 aqui, para esse jogador. Para o jogador 1000, eu errei em menos 0,63. Então, eu chutei que era menos o valor, quando na verdade era mais, sabe? Então, essa que é a ideia aqui. Na verdade, eu falei o contrário. Eu chutei que era mais e era um pouco menos. Mas enfim, isso aqui é só mesmo para vocês verem o quanto o meu modelo errou, tá? A ideia é que quanto mais próximo de zero o resíduo for, melhor, porque quer dizer que o meu modelo se aproximou mais do que é realmente o verdadeiro valor dele, tá? Mas não se preocupe, é normal ter erro mesmo, tá? Porque eu estou tentando ajustar o meu modelo com menos informação do que realmente eu tenho de pontos. Então eu estou tentando fazer algo mais simples e justamente que tenha um significado. Então é natural que tenha erro, mas a gente espera que esse erro ele tenha todos os devidos cuidados que nós trabalhamos quando fazemos um ajuste de modelo, tá? Mas aí agora eu vou fazer um gráfico. Qual o gráfico que eu gostaria de fazer? Bom, é bem parecido com esse último que a gente fez. Então eu vou fazer agora, só que eu vou usar o log value fit data. Eu gostaria de utilizar todas essas informações que nós utilizamos até agora para fazer esse último gráfico aqui, utilizando o log. Aqui, o valor do log, então x é a proficiência, y log de value, a cor pela idade, tá aqui a proficiência geral pelo valor do log, aqui está o ponto, só que eu gostaria de adicionar alguma coisa aqui, eu gostaria de adicionar um geom line aqui, ó, geom underline line, vou adicionar uma linha então, tá? E aí olha só, outra coisa, só um detalhe, a ordem das coisas importa, tá? Então eu vou colocar o geonline antes do geonpoint, porque eu quero que os pontos fiquem por cima da linha, e não a linha por cima do ponto, tá? Então por isso que eu vou inverter a ordem aqui. Botei o geonline, e aí eu gostaria de... simplesmente agora, se eu passar aqui no meu geonline, eu preciso mudar os valores aqui, ó. Quem que eu quero que fique na minha linha? Senão, se eu simplesmente chamar o geonline, ele vai tentar traçar no x e no y uma linha. Então ele vai pegar cada observação e vai ficar riscando até pela sequência delas, até ele percorrer todas as linhas. E não é isso que eu quero. No meu eixo x, eu quero que continue sendo a proficiência, mas no eixo y eu quero que seja o valor predito, que foi justamente aquilo que eu disse que o meu modelo calculou, que é o predict fit. É o quanto ele acha que vai ser. Então é isso que vocês vão conseguir enxergar agora por meio deste gráfico. O que é esse valor predito pelo modelo que eu falei? É o valor ajustado. Então tá aqui, ó, é o que está nessa reta. Ó. Essa aqui é a minha reta. Entendeu? Então o meu modelo tinha esses dados. E aí eu fiz essa reta aqui. Então esse é o valor ajustado. Quer entender o que é o resíduo? É fácil, é só pegar o quanto que é o valor verdadeiro da bolinha e tirar o valor aqui da reta. Então o meu resíduo é esse intervalo aqui, ó. Esse é o tanto que eu errei para essa observação. Para essa observação eu errei isso. Para essa observação aqui, ó, eu errei isso tudo, entendeu? Então a ideia, ó, se esses caras estão aqui, ó, então eu errei isso tudo aqui, ó. Esse aqui, ó, por exemplo, eu errei tudo isso. A ideia aqui é o seguinte, existe, portanto, uma relação entre o que nós acabamos de ajustar com o resíduo do nosso modelo, entendeu? Por exemplo, o que a gente quer na realidade? A gente quer encontrar observações que tenham resíduo alto. Por que nós queremos um resíduo alto? Porque os que têm resíduo alto, principalmente resíduo abaixo de zero aqui, ó, esses resíduos que estão para baixo, não os que estão para cima, eles mostram aqueles jogadores que estão abaixo do seu valor de mercado. Tá? Esses valores aqui ó, que estão muito longe aqui, ó, são os que têm, digamos assim, maior desconto, né? São que o valor desse jogador está abaixo do que a gente esperava que tivesse, caso ele realmente tivesse de acordo com o valor do mercado, entendeu? Então, esse daqui, ó, para um jogador que está próximo de 90, a gente espera que ele esteja aqui, ó, por torno desse valor, que seja o preço desse jogador. Só que na realidade eu estou encontrando esse preço aqui para esse jogador, tá? Então existe essa relação. Então quanto maior o resíduo para baixo, quer dizer que o meu jogador está barato. Agora, se o resíduo tá para cima aqui, ó, igual esses jogadores aqui, ó, então quer dizer que ele está caro. Quer dizer o seguinte, o valor do mercado para um jogador nesse nível tá aqui, mas eu estou achando esse valor aqui para ele. Então eu estou pagando mais caro do que ele realmente vale, entendeu? Então essa que é a ideia que ele tá acontecendo aqui. A ideia é encontrar que sejam não os que têm resíduo alto, mas os que tenham resíduo
baixo, né? No sentido de ser negativo mesmo, ter valores muito negativos. Só que existe um outro detalhe, né? Nós estamos falando que tem uma relação fortíssima com a idade. Se nós simplesmente rodássemos o nosso modelo desse jeito, ele ia encontrar os jogadores que fossem mais velhos, que são realmente os que estão aqui embaixo. Não simplesmente velhos, mas que sejam bons e velhos, né? Como, por exemplo, aqui eu imagino que tem o Buffon ser um jogador nesse tipo, já que o Buffon é um jogador ótimo, excelente, é um dos melhores goleiros do mundo, mas é um jogador que já está velho. Então, o seu valor de mercado eu imagino que seja bem mais baixo do que se fosse um jogador novo, que nem o Alisson hoje em dia, né? Então, enfim, a gente precisa levar outras considerações no nosso modelo. E aí a gente vai dar uma complicada no modelo. Quando a gente complica o modelo, não tem como mais enxergar essa retinha aqui, tá? A relação entre as variáveis agora passa a ter várias dimensões. Mas a gente consegue continuar vendo a relação entre os pontos e encontrar aqueles pontos que o modelo disser pra gente que são os melhores jogadores, entendeu? Então a gente consegue, apesar de não ver a reta mais. E aí eu vou tirar a tela daqui. Senão ela simplesmente não tem muito sentido, tá? Essa reta aqui, ela realmente, da forma, se a gente não levar em consideração, ela não tem muita lógica, não. E aí o que eu vou fazer? Até preparei aqui já, ó, eu vou utilizar um conjunto de variáveis para fazer o ajuste do nosso modelo. Não simplesmente a proficiência, mas eu estou dizendo que existem várias coisas que influenciam aí. Eu estou dizendo que a proficiência, a idade, qual é o potencial que esse jogador pode chegar, qual é o nível do pé fraco dele, o seu nível de habilidade, de movimento, né? A sua taxa digamos, de atividade física, né? Que ele se esforça para malhar, provavelmente. A sua posição, então a gente sabe que goleiro vai ter um comportamento diferente de um atacante. Então a gente leva em consideração isso, ok? E aí, beleza. Então agora o nosso modelo ele fica mais complexo, mas agora a gente consegue levar em consideração questões da idade, por exemplo, para realmente assim tentar tirar a influência da idade nessa análise que a gente está fazendo, para não simplesmente ficar pegando os jogadores que sejam os mais baratos, os mais velhos, né? Então, realmente essa que seria a ideia agora do nosso modelo. Inclusive, a gente fizer um ajuste, ó, aqui tem todas as variáveis, se elas são significativas ou não, para o nosso modelo ajustado. Ficou bem maior do que o que a gente tinha antes. E tem muitas que são realmente, né? Algumas até que não foram, que talvez pudesse sair. Mas eu vou acabar deixando elas aí mesmo, deixando do jeito que tá. Então agora o que a gente vai fazer? Bom, vamos identificar quem são esses jogadores, né? Por causa do modelo, a gente já pegou qual é a ideia de pegar um resíduo, né? Aquele que tem um resíduo alto e no caso negativo. E é isso que eu vou estar utilizando aqui agora neste momento. Para isso eu vou estar utilizando um pacote que ajuda a gente, que é o pacote, eu vou dar um library aqui em cima, aqui, ó, que é o ggRepel. Se você não tem o ggRepel, você precisa usar o comando install.packages. Abre aqui uma aspas aqui e coloca ggRepel. Instala o ggRepel, Ctrl Enter. E aí depois de instalado você dá o library em ggRepel, que nem eu fiz aqui agora, ok? Precisa ter feito isso para conseguir rodar esse pacote dentro do R, ok? E aí beleza, então agora o que eu vou estar fazendo eu vou estar adicionando um label para esses pontos, só que não é qualquer ponto que eu quero estar utilizando. Eu quero usar um label nos pontos que eu acho que são aqueles de destaque, né? Aqueles que eu falei de resíduo. Então é isso que eu vou estar adicionando. Aqui depois do meu geon point, eu vou estar utilizando agora um geon label repel. Já tá até apareceu aqui para mim já. Geon label repel. E aí eu vou fazer o que? O meu data agora eu quero mudar. Eu quero fazer o que? Eu quero botar label somente nos que tiverem um resíduo, né? Conforme eu disse. Então eu vou pegar o ponto, que vai pegar a operação anterior. Ponto, vou botar aqui, o pipe. E aí eu vou fazer uma filtragem agora. Filter, quero filtrar o meu banco de dados por aqueles cujo log value seja maior do que a média do log value. Para que eu fiz isso? Porque eu não quero jogador que tenha resíduo alto, que nem, tipo, por exemplo, esses jogadores aqui, ó, que são muito ruins em proficiência. Não quero pegar um time de baixo nível. Até poderia, se eu sou um técnico que não tenho verba, né, para montar meu time. Então, a minha ideia aqui, eu teria que pegar jogadores de baixo nível. Então, eu mudaria essa média aqui para baixo, tá? Menor. Mas como eu tenho um time razoável, né? Eu tô com a graninha sobrando aí.
Então, eu vou estar utilizando esse filter com a média maior. Então, é como se eu estivesse pegando daqui para cima. Só vou pegar pontos que sejam daqui para cima, mais ou menos, assim. Tá? Entendeu? Então, a gente também que não está considerando esses pontos aqui atrás. Justamente para a gente ficar com um time razoável. Não ficar pegando jogadores com uma proficiência baixa. Então, eu fiz essa restrição aqui. Então, eu quero filtrar por esse cara. E também, uma segunda condição que eu quero filtrar é que o meu resíduo, que a gente já calculou, que chama-se residual, sem S, residual, ele tem que ser menor do que o quê? O quantil. Qual quantil? Quantil é aquilo que eu falei do boxplot. Então, ele calcula 5%, 1% dos dados. Então, é isso que ele vai buscar. Então, eu quero calcular o quantil de alguma coisa, que eu ainda não especifiquei, mas eu quero que seja o 0.001. Então, em outras palavras, eu quero pegar aqui ó, o 0,1%, aqueles jogadores que tem tá no 0,01% dos mais baixos, com resíduos mais baixos. Então é realmente assim, aqueles jogadores que estão com o resíduo mais baixo possível. Tá? Então essa que é a ideia ao buscar. Mas como é que eu vou pegar esses jogadores? Então eu vou pegar aqui o meu banco de dados, que é o log value data. O log value data é o log value fit data, na realidade. Log value fit data, vou botar ele aqui dentro do meu quantil. Vou utilizar aqui o filter de quem? Log value maior do que a média, então eu preciso fazer isso de novo, a média do meu log value, tá? E aí, finalmente, agora eu vou puxar os resíduos, então pull residual. Pull residual vai puxar justamente o resíduo dos meus dados, então vai pegar todos os resíduos, aqui ó, por exemplo, ó, um vetor de resíduos, se eu só rodar essa parte aqui, olha lá, todos os resíduos do meu banco de dados está aqui. E aí eu vou pegar agora aquele 0.001 menor, tá? Então eu vou ver qual é esse quantil. Ó, se eu olhar aqui, ó, todos os resíduos que estiverem abaixo de menos 1.66. Abaixo de menos 1.66, tá? Então é isso que eu estou fazendo essa filtragem. Então ele só vai botar label para esses caras aqui. E aí é justamente isso que eu estou falando. Lembrando que agora o meu modelo leva em consideração idade, várias outras questões também que podem estar influenciando, beleza? E aí no caso agora eu posso rodar este modelo. Opa, deu algum problema aqui, deixa eu ver. Ah, já me toquei, já onde eu errei já. Aqui está o Geon Repel. Eu não falei, olha só, ele me deu um erro aqui falando a respeito do meu AES. Eu não falei onde que eu quero botar. Eu não falei o meu X e o meu Y, que nem eu fiz no Geon Point aqui, não precisava, tudo bem. Mas no meu Geon Label Repel eu preciso passar. Então eu passei uma vírgula aqui, passei AES, e aí eu preciso falar. Então o meu X vai ser overall, igual estava aqui. O meu y eu quero que seja justamente o log value, né? Log value. Tá. E o label? Então, qual é o texto que eu quero colocar? Então, tem uma variável chamada label e eu quero que ele utilize a variável name. Então, lá no meu banco de dados, tem uma variável chamada name que possui o nome do jogador. Então, eu quero que ele utilize essa variável para estar fazendo a busca aí para os nomes, tá? Então, se a gente rodar agora, espero que ele funcione. Ele vai ser um pouquinho mais pesado, pode ser que ele demore. Ó, ele falou assim, ó, que tem dois nomes que não estão passando aqui, ó. Então, fiz o gráfico, tá aqui, ó. É que tem dois nomes que ele não está conseguindo plotar porque ele bate. Eu botei que o máximo de nomes seria 10, então ele tá dando esse warning para mim. E aí ele realmente pegou os jogadores aqui que são velhos, mas que não são simplesmente velhos, né? Eles são realmente bons jogadores. Então, por exemplo, o Buffon, ele vale a pena seguindo essa linha aqui. O Peter Cech também, o Casillas, são bons jogadores, que não são assim o melhor dos jogadores, senão ele estaria pegando aqui na ponta esses jogadores, mas são jogadores que possuem essa relação que nós apresentamos. Eles são bons e são baratos, não são nem os melhores e também não são nem os mais caros. Então essa que é a ideia, a gente está fazendo a busca aqui dentro. Tá? Só que aqui a gente está levando em consideração todos os nossos jogadores, tá? E aí uma possível assim ideia que a gente poderia estar utilizando
Não, só dando uma olhada aqui, ó, a gente pode olhar quais são esses jogadores também, tá? Ao invés de simplesmente olhar num gráfico, porque o gráfico, igual eu falei, ele não plotou 2 jogadores aqui, ó, ele não colocou. Por quê? Porque já bateu os limites dos jogadores que eu tinha colocado. Eu até posso aumentar esse valor, tá? Mas para mim 10 tá bom. Eu prefiro olhar o restante na tabela, senão eu acabo poluindo o gráfico também. E aí, no caso, eu posso estar olhando aqui, ó, log value fit data. Eu vou estar pegando esses valores. Então, como é que eu vou saber quais são os jogadores? É justamente o que está aqui dentro do filter. Então, toda essa parte do filter é quem vai me dar o nome desses jogadores. Então, eu jogo ele aqui embaixo, aqui, ó. E é nada menos do que isso daí mesmo. E aí, olha só, vou adicionar um arrange agora aqui só para ordenar esses jogadores. Eu quero que ele ordene em ordem decrescente da minha variável overall. Então, agora se eu rodar, ó, ele vai me dar a tabela. Eu poderia até usar um fio aqui, ó, pra gente estar visualizando quem são esses jogadores. Então tá lá, é o Buffon, Peter Cech, Cacilhas, Caballero, tem o Beto aqui também. Então a gente tem aqui quais são as nacionalidades desses jogadores. Vamos dar uma olhada na posição. Olha o índice deles, né? Então tá aqui. E a idade, então deles aqui, ó, tem muitos com 30 e poucos anos, né? O mais velho aqui era em 2019, né? Então, era o Buffon com 40 anos, olha. Era o mais velho de todos eles aqui. Então, assim, até que tá numa idade razoável já. Uma vez que goleiros de fato tendem a ser mais velhos, né? Mas não somente goleiros, mas a maioria é goleiro. Então, assim, os goleiros dominaram, né? A coisa. Por quê? Porque, de fato, goleiros têm essa característica. Se a gente for olhar, os bons goleiros, eles só vão aparecer depois de mais velhos. Então, essa é uma questão interessante. Só que eu quero montar um time, eu não quero montar um monte de goleiro, né? Então, o que eu gostaria de fazer? Bom, vamos pegar, então, essa mesma ideia dos resíduos que nós acabamos de apresentar aqui, mas agora considerando apenas os jogadores de cada posição. Então, o nosso modelo é o mesmo, o modelo não vai mudar em nada, mas eu gostaria de pegar agora essas mesmas relações, só que considerando cada um agora das posições. Então, eu vou ter os menores resíduos entre os goleiros, os menores resíduos entre os atacantes, entre os laterais, entre os zagueiros. E aí eu vou conseguir pegar para cada tipo de posição, para cada posição, quais são aqueles jogadores que têm a melhor relação entre proficiência e o seu valor, tá? Então, não vou mudar em nada do que nós já fizemos aqui para trás. A única diferença agora bom, primeiro passo, eu vou pegar quais são as posições. Então, unique postname é a minha variável. Então, eu vou pegar aqui do meu log value data, não é o do fit data, então do data. Eu quero pegar, pode ser do fit data também, não tem problema não, vai. Pode ser log value fit data. Eu quero pegar aqui somente o vetor de dados de posição, que fala as posições. E aí eu quero pegar o unique. Então usei o pipe unique aqui, ó, sem unique quase nem não. Unique. Então ele vai me falar todas as posições que existem. Então ele está falando, ó, são essas aqui, ó, são 27. Então aí tem RF, ST, LW, GK. Se você está na dúvida o que são essas posições, porque você não está acostumado a jogar muito FIFA, nem nada, não está acostumado a acompanhar futebol. Aqui eu até achei esse site aqui, ó. Eu vou colocar para vocês lá como link, onde ele vai falar, ó, defense. Então tem o sweeper, que seria quase que o nosso volante, né? O primeiro volante, talvez. E aí ele vai falando aqui qual que é o lateral. Aí tem aqui na parte do meio de campo, né? Então você vai ter segundo volante, vai ter na parte do ataque. Então ele vai explicando, ó, cada sigla aqui, ó, vai falar cada posição. Então dá para ter uma noçãozinha, tá? E também eu tinha jogado aqui FIFA 19 Soccer Positions. Tinha colocado aqui, ó. Aquele primeiro foi o que eu abri. Aqui ele fala, por exemplo, as posições. Então, eu até ia montar aqui para vocês verem. Esse aqui é uma possível posição que nós poderíamos estar utilizando, né? Eu gosto daquela tradicional 4-4-2. Então, a 4-4-2 está ali. Ó. Como é que se montaria o modelo no 4-4-2? Então, a gente precisaria ter jogadores com essas posições. GK, RCB, LCB, LB, RB. Enfim, são essas as posições que nós estaríamos utilizando, ok? Então, esse aqui é só mesmo para vocês terem uma noção. Então, peguei todos os nomes das posições dos nossos jogadores. E aí, bom, o que eu vou fazer? Primeiro ponto, eu quero pegar, igual eu falei, para cada
posição esses jogadores com essa questão dos resíduos. Então, eu vou usar aqui, ó, log, value e fit data. Vou utilizar um group by agora. Group by, position. Então, agora eu quero pegar para cada posição. E aí eu quero fazer aquela mesma filtragem. Então, é a mesma filtragem dos resíduos que nós havíamos visto aqui anteriormente, tá? Só que agora o que eu estou fazendo é levando em consideração cada posição. Por isso que eu utilizei o group by, tá? Igual a gente fazer group by summarize, então group by position, eu utilizei o filter. Então, ele vai filtrar para cada posição. E aí tá aqui, o que eu vou filtrar? É aquela mesma coisa que a gente tinha utilizado. Agora, como a gente diminuiu o número de jogadores em cada grupo, né, a gente está analisando de uma maneira geral, 0.001 é um critério muito alto para pegar todas as categorias, tá? Então, eu utilizei 0.15, e aí ele vai conseguir pegar para todo mundo, pelo menos. A gente vai achar jogador para cada uma das categorias do jogo, tá? Então, a gente usa dessa forma. E aí, aqui, ó, fiz esse relaxamento. Mas isso não tem nada a ver, porque eu vou fazer uma restrição, vou acabar pegando os melhores de cada categoria, tá? Então, mesmo que eu bote aqui 0,20, tem problema, mas eu vou estar pegando sempre os melhores, os que têm os maiores resíduos. Então, agora eu vou pegar essa parte do desk aqui, tá? Então, tá aí. Depois, o que eu vou fazer? Eu vou usar uma função chamada group split, que é também do dplyr, essa função, com o ponto keep false. Porque eu quero que ele transforme o que nós temos como sendo um banco de dados. Olha só, se eu simplesmente executar essa cara aqui para vocês verem, ele vai me dar um banco de dados, ó, com todo mundo. E aí ele, tudo bem, ele está agrupado. Ó, são 26 categorias. Na verdade, eu vou até mexer, senão não vai dar errado. Deixa eu botar 02 aqui. Deixa me ver. Tem que dar 27. Ainda não tem 27. Então, bota 03. Pronto, fui encontrar, pessoal, lá em 0.5, tá, alguma categoria, tá vendo? Eu tinha uma única categoria, provavelmente nas outras categorias vão estar lotados aí de jogadores, mas em uma categoria não tinha, então para eu conseguir pegar um jogador daquela categoria lá, eu tive que botar lá em 0.5, mas lembre-se, isso não vai fazer diferença alguma, porque eu vou sempre pegar os resíduos maiores dos jogadores, beleza? Então, isso aqui é apenas um critério mínimo que nós utilizamos. Talvez a gente nem chegue a utilizar o jogador que está nessa categoria, mas é só para ter um jogador lá, tá? Para a gente acabar ter todas as categorias sendo representadas. Aí eu vou usar esse grupo split, por quê? O que eu quero fazer agora é quebrar em listas. Então, ao invés de ser um banco de dados somente, vão ser uma lista de banco de dados agora, de tabelas de dados. Olha só, são 25 tabelas de dados agora, ó. Cada uma com os seus dados somente das suas posições. Então, aqui ó, tem 22 jogadores para essa posição, enquanto que para esse pegou 391, porque eu botei um critério bem alto. Talvez aqui, ó, esse aqui tenha 20 também, tá vendo? Então, são todos os jogadores dessa categoria aqui, que ele acabou pegando, para somente eles, porque aí agora eu vou fazer uma lista, tá? Com relação a esses caras. E aí, finalmente, agora, depois de ter feito essa quebra, eu vou utilizar a função lapply. Então, lapply agora, eu preciso passar qual é a função que eu estou utilizando. Eu vou receber para cada uma desses, opa, isso aqui vai ser o meu pós-data. Então, para cada elemento dessa lista, que é um banco de dados, eu quero realizar a mesma coisa que eu fiz anteriormente. Então, agora eu vou chamar ele de pós-data, esse elemento genérico que está entrando ali. E eu gostaria de fazer aqui nele justamente quem? Pegar os 10 primeiros. Então, pós-data, slice, 1 a 10. Então, mesmo que eu tenha 20 jogadores, eu vou pegar sempre os 10 primeiros. E eles estão ordenados aqui por nível de proficiência. Então, eu vou estar pegando os 10 melhores dessas categorias, tá? Então, essa aqui é a ideia. Não necessariamente também os melhores resíduos, mas dentre todos esses que estão com os melhores resíduos, na realidade, a gente pode até mudar aqui, para não ficar dessa forma, não vou botar para ordenar por o ranking, não. Vou pedir para ele ordenar para mim. Bom, ok então, pessoal. Aqui eu tive que fazer uma mudancinha. Eu troquei, ao invés de ser descendo pelo índice, né? Aqui tudo bem, ele até ia funcionar, porque eu peguei os menores resíduos mesmo. Então, ordenar esse aqui não teria problema. Mas aí, no caso, agora eu fiz a ordenação aqui pelo resíduo. Por que eu fiz essa ordenação pelo resíduo?
para que a gente consiga fazer pegando os que tem maior resíduo. Senão, com esse critério bem relaxado aqui, se eu utilizasse lá o overall aqui, ele ia continuar pegando jogadores que tem resíduo baixo, já que eu relaxei bastante o critério do resíduo. Então eu peguei ainda os que têm os menores resíduos, né? Não, os menores resíduos. Não estamos falando em termo absoluto, não. Mas enfim, essa aqui é a ideia. E aí, no caso, eu vou adicionar esse aqui a um objeto. Esse cara vai ser o outliers. Outliers players. Então, são jogadores que são discrepantes, né, na nossa lista. Então, adicionei eles aqui. E aí eu vou chamar uma funçãozinha aqui, ó. Vou mudar os nomes dessa minha lista. Então, nomes de outliers players. Outlier. Não vou chamar outliers, então. Tá errado. Outlier players. Ok, então o nome desses jogadores aqui vai receber quem? Um sorte, então eu estou ordenando aqui, já que quando ele faz esse agrupamento aqui por posição, então eu quero que ele pegue também ordenado aqui para dar os nomes de maneira correta. Então, unique do meu postname, para pegar ok, certinho. E aí, finalmente, agora eu vou chamar a minha função lapply, tá? Como a ideia é a mesma, eu só vou copiar aqui e vou explicar para vocês o que eu fiz, para não ficar perdendo muito tempo fazendo a mesma coisa, já que o nosso tempo também é limitado, tá? Então, aqui, ó, o que eu fiz foi, já fiz aqui, então, os nomes, dei os nomes, o que eu fiz? Aqui é outlier, players, e aí eu tenho aqui, para cada um desses caras aqui da minha lista de jogadores, eu vou pegar um banco de dados, que é justamente quem está aqui dentro. Então, é o meu outlier data. Ok. E aí, agora eu vou fazer o quê? Mesma coisa que eu tinha feito antes. Ó, os gráficos são os mesmos. Aqui é outlier data. Tá certo, ok. Tá lá, o gráfico ele vai fazer, normal. E aí, os dados dos outliers estão aqui. E aí, depois ele vai me retornar uma lista contendo o meu gráfico e também o meu outlier, tá? Então, aqui já é uma integração, olha, entre fazer gráficos e gráficos utilizando loops, né? Então, isso aqui é uma repetição, é como se fosse um for. É uma forma mais estruturada, mais bonita de se fazer um for, que é usando o lapply ou o apply ou qualquer outra forma, qualquer função dessa família. Melhor do que o for. Que faz um loop. Então, eu estou fazendo gráficos utilizando um loop. Isso já é algo bastante interessante também. Você está pensando. Então, eu vou estar executando aqui. Ele vai demorar um pouco mais. Já até rodou. Eu vou dar uns nomes aqui para acabar não perdendo também. E aí, no caso, olha, se eu quiser montar uma formação, vamos fazer um teste aqui, ó. Eu quero ver com relação aos goleiros. Então, eu tenho aqui, ó, fit outlier pos, que é o objeto. E aí eu quero usar aqui, ó, tá falando para cada posição que a gente fez, tem um gráfico e os dados. Então eu quero olhar para goleiro. Vamos ver quem vai dar como goleiro pra gente. GK. Então agora eu quero analisar o plot. Vamos ver quem ele vai sugerir aqui para nós. Tá, deu 3 aqui que ele não deu nome, não conseguiu dar nome, mas sei lá, ele pegou os goleiros. Então, ó, para nós, os goleiros que ele pegou eram realmente os que estavam mais abaixo aqui, ó, mas pode ver que ele não pegou goleiros para cá, nem goleiros muito para baixo também não. Eles acabaram pegando esses goleiros aqui, ó. E aí, no caso, a ideia não é simplesmente dar uma resposta para o nosso cliente única, falar assim, contrata esse cara. Mas passei uma lista de 10 goleiros para ele e falei assim, ó, esses 10 goleiros são bons, você agora faz uma relação aí, vê aí a questão de custo com o médico para esse jogador, fez essa relação aí, vê qual que realmente, assim, vale a pena para você, né, que acha que vai valer a pena. Mas a gente já viu que de todos os goleiros a gente reduziu a esses 10 aqui, seriam os melhores, né? Até o Cássio aqui apareceu na nossa linha aqui. O Cássio, pelo visto, é um goleiro que dá para se pensar em contratar. Mas enfim, então se a gente quisesse ver a lista, né, com todos os goleiros, a gente pode chamar agora o mesmo objeto, GK, só que agora o outlier. E aí ele vai dar a tabela pra gente, ó. E aí eu poderia, por exemplo, chamar aqui um view desse cara aqui, ó. View do goleiro. Vamos ver aqui. Ah lá, então ele passou. São esses 10 aqui, ó. Tem o Cássio do Brasil, tem outro do Brasil aqui, o Gomes também. Também é goleiro do Brasil, né? Ele joga onde? O Gomes, eu não sei onde o Gomes joga. Esse time aqui, o Watford. Tá vendo? Não é um jogador
tão excepcional, mas dá para fazer essa linha, né? Aqui, olha só, o Buffon estava lá no PSG, então, a sua idade, são goleiros já mais velhos. O mais novinho aqui seria o Peter Cech, né? Que tá nessa linha. É um goleiro muito bom. Então, mas tá vendo, o preço dele também vai variar. Aqui temos os mais baratinhos. Mas reduzimos, o que é uma grande vantagem aqui, que é justamente fazer essa redução para os nossos goleiros, tá? E aí, no caso, a gente poderia fazer para cada um dos jogadores, né? Para cada uma das posições e encontrar. Só que no caso, eu gostaria de fazer isso, é montar aqui a nossa estrutura. Vamos fazer uma formação 4-4-2. Quais seriam as possibilidades que nós teríamos? Então, deixa eu apagar meus gráficos aqui para não confundir as coisas. Então, eu vou botar aqui assim, ó, formação 4-4-2. E aí, quais as posições que nós precisamos? Vou anotar aqui para vocês não perderem tempo e já voltamos. Prontinho, pessoal, já voltei, ó, já anotei aqui quais são as formas, quais são os jogadores, tá? Com base na formação 4-4-2 que eu peguei aqui, ó, do site qualquer, que eu não sei. Mas enfim, então o que agora eu vou fazer é justamente pegar quais são os gráficos para cada uma dessas posições aqui que nós temos, tá? Então, deixa eu tirar aqui esse cara e aí eu vou copiar. São 11 jogadores, né? Então nós precisaremos de 11 posições. Então, eu vou botar aqui, para vocês também não perderem tempo, vou cortar essa parte. Prontinho, pessoal, tá aqui, já anotei todas as 11 posições que nós precisaríamos ter para nosso time. Então agora o que a gente vai fazer é justamente visualizar esses caras, né? Pelo menos os principais, né? Não quero analisar todas as possibilidades. Bom, começando pelo goleiro, que a gente já havia visto, né? Então aqui vai aparecer o gráfico do goleiro para nós, tá lá. E a tabela contendo justamente esse nosso goleiro. Então tá aqui os nomes desse goleiro. Para facilitar aqui também a visualização, eu vou tirar algumas coisinhas aqui, tá? Para a gente ver um pouquinho melhor. Prontinho, pessoal, adicionei um select aqui, ó, só para a gente acabar filtrando e enxergar um pouquinho melhor, tá? As informações, então tá lá, a gente consegue enxergar agora, ó, quem é? O Buffon, né? Sorrentino, Cacilhas, igual a gente já tinha visto, qual é a nacionalidade, qual é o overall desses caras, o valor deles em euro e aqui também o time que eles jogam. Então, tá aí uma coisa pra gente entregar pro nosso cliente lá, pro diretor do nosso clube. Então agora vamos dar uma olhadinha agora no LB. E o LB é quem? O LB é o nosso lateral. Entendeu? Tá lá o nosso lateral. De acordo com o gráfico, ele pegou... No gráfico ali ele apareceu só um, tá? Mas é porque não aparece tantos ali mesmo, que a tela é pequena. Mas foram essas as sugestões. Nós temos 4. Tem o Olebas, tem esses caras aqui que eu não sei o nome. Então tem uns que são piores, vai de acordo... Com certeza aqui vai ser de acordo com o nível que ele resolver, mas a gente consegue apresentar para ele aqui umas boas opções, tá? Na verdade, não apareceu todos aqui não, isso é uma coisa interessante que a gente teria que ter visto aqui no gráfico, tá? Para estar melhorando, mas ele apareceu os que tinham os melhores overalls, tá? Tudo bem, então não vou coisar aqui não. Mas tinha outros, tem Enzo Marques aqui, do Internacional, Merques, do jogador esse jogador. Enfim, tem vários aqui, muitos jogadores do Brasil, ó, interessante. Para laterais direitos aqui, tá? O gráfico pegou os que tem os melhores aqui, que seria esse Olebas aqui, que é o melhor overall. Ok, então agora, bom, uma coisa que a gente poderia mudar aqui é justamente isso, né? Para fazer esse gráfico aqui, eu vou mudar essa funçãozinha, vou mudar. Aqui dentro eu posso mudar o arrange, eu não preciso colocar justamente pelo resíduo, eu posso colocar para ele me passar essas informações com base no overall. Porque aí fica mais fácil da gente ver, né? Sempre os melhores que vai estar aparecendo pra gente. E aí aqui, ó, deixa eu executar de novo essa função. Já executou. Tá lá, rodou. Então agora deixa eu limpar de novo. Agora a gente vai ver eles em ordem, nas nossas tabelas, em ordem de habilidade mesmo, de proficiência. Já tinha visto, tá lá, apareceu, agora tá em ordem de proficiência, tá lá. Deixa eu ver aqui agora. Vamos ver para o lateral direito. Ele não apareceu naquele gráfico, né? Como eu disse. Mas aqui ele apareceu, ó. Quem são os jogadores que ele está recomendando para nós. Tá aqui o gráfico também.
Agora para lateral direito, né? Apareceu os nossos jogadores. O melhor, o mais recomendado seria o Daniel Alves, tá? Aqui, Daniel Alves estava jogando no Paris Saint-Germain. Então tá lá, todas as recomendações também. Bom, vamos ver agora aqui nos nossos zagueiros. Tá aí, ó, todos os nossos zagueiros recomendados. Agora a gente vai estar... Pode ver que a ideia é justamente, ó, apareceu o Thiago Silva, o Sérgio Ramos também, né? São bons jogadores aí que estão na linha. Sérgio Ramos como sendo o melhor, que tá barato, né? Pepe também, interessante, o Pepe apareceu. Interessante é isso, né? Ele tem uma variedade, então não necessariamente ele vai só pegar jogadores bons ou só pegar jogadores ruins. Então ele vai pegar todos aqueles que estão realmente valendo a pena. Eu peguei o top 10, né? E aí esse top 10 aí, o diretor do clube que vai fazer a decisão se ele realmente quer ou não quer. No caso aqui, ó, Ribéry, uma boa opção. Diego Castro, legal. O gráfico, pessoal, que igual eu falei, às vezes ele não consegue apresentar nessa telinha, quando a gente olha aqui, ele aumenta, tá? Então, que eu não mostrei por questão de tempo também, ficar mostrando os 11 gráficos, mas aqui a gente consegue apresentar as tabelas já com mais gráficos, né? Se a tela fosse maior ainda, daria para ver mais ainda, mas aí já ter uma noção legal, e a tabela serve para realmente, assim, consolidar esses resultados, tá? Vamos seguindo. Falar Mascherano, mais recomendado. Apareceu ali também o De Rossi. Legal. Quaresma. O Robin também apareceu. A pergunta aqui não quer calar. Será que vai aparecer o Cristiano Ronaldo? Apareceu o Ibrahimovic. E como nós esperávamos, já era de se esperar na realidade, pelo menos eu já achava que realmente não iria aparecer, não apareceu nem o Messi, nem o Cristiano Ronaldo e nem o Neymar, porque são jogadores bem caros, são muito valorizados. Outros jogadores também que foram muito caros, muito novos também, então provavelmente tá aqui nessa linha aqui é o Vinícius Júnior, então nunca que vai aparecer o Vinícius Júnior como recomendado para nós, nosso objetivo, que não temos muito dinheiro, estamos tentando fazer esse clube gastando pouco, tá? Então, assim, é isso, pessoal. Essa aula de hoje foi sobre isso. Espero que vocês tenham gostado. A gente ainda não terminou, como eu disse, ficou essa parte, mas vocês conseguem perceber que falta um contexto, falta a gente realmente completar as coisas, né? Tipo, para apresentar isso, simplesmente fazer esses gráficos aqui, olha, a gente não tem finalmente assim uma resposta final, né? Não temos algo consolidado, não acabou a nossa análise. Por quê? Porque um gráfico assim só serve para gente. Ninguém mais que não está analisando vai conseguir ter acesso a esse tipo de informação que nós construímos, ok? Então, o propósito da próxima aula vai ser justamente a gente estar finalizando e a gente vai construir uma análise completa. Vamos dar aí ao nosso diretor do clube as opções para ele fazer as contratações que valem a pena, segundo este critério que nós identificamos. Lembrando que isso foi apenas um estudo de simulação, né, utilizando o jogo FIFA 19 como exemplo. Um estudo real envolve muitas outras questões e não tem um esquema de proficiência assim tão fácil de ser obtido e bem determinado conforme é o do FIFA. Realmente algo bem, muito, muito, muito mais complexo do que o que nós analisamos. Mas tá de acordo. Foi uma boa experiência utilizar o FIFA e a gente conseguiu bons resultados aí. Dá para colocar o Soares e o Ibra dentro do nosso time. E, enfim, só mesmo uma brincadeira aí para a gente estar sendo motivado a estar trabalhando com visualização gráfica. Beleza, pessoal? Além disso, na próxima aula nós estaremos melhorando um pouco. Eu vou dar botar mais um charme ainda neste gráfico para ele ficar melhor do que o que ele já está, tá? E aí a gente vai finalizar tudo gerando o nosso relatório. Eu gostaria de ter trabalhado com vocês outras bases de dados, outros campos, né, de estudo, como a área da saúde, a área da economia também. Tudo bem que aqui nós já trabalhamos, mas existe muita coisa ainda da área das ciências sociais
que dá para ser analisado e cada área tem a sua particularidade, né, dos seus estudos, daquilo que está sendo analisado. Mas o nosso tempo, infelizmente, ele é limitado, eu não consigo passar tudo para vocês, mas eu espero que com o curso eu consiga ter introduzido vocês nesta dinâmica, tá? E aí vocês agora passam a ter capacidade de estar trabalhando por conta própria e estar desenvolvendo as suas próprias pesquisas, beleza, pessoal? Mas amanhã nós estamos de volta e aí a gente vai estar finalizando este nosso relatório, produzindo o conteúdo final dele, ok? Então, espero que vocês tenham gostado e valeu!